Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Líderes em Gestão. E, obviamente, dessa vez a gente vai trazer um assunto aí que é interessante para todo mundo, para todos, empresário, trabalhadores em geral. É um assunto que nesse ano tem algumas regras, eu acho que novas, e não sou eu que vou detalhar isso. Para isso, eu acabei trazendo aqui dois especialistas, dois contadores, já com uma bagagem enorme, uma experiência gigante, que eu acho que já são contadores desde quando nasceram. Então, por favor, Emiliano. Obrigado, Tavares. Posso chamar de Tavares, né? Tavares. Obrigado. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre contabilidade, imposto de renda e outras atribuições do contador perante gestão de empresa, né? Que é o foco do nosso podcast aqui hoje. Obrigado pelo convite, né? Eu agradeço. Os rapazes da comunicação aqui, que fica no lado externo aqui. Obrigado também. O pessoal do vídeo, do áudio. E o Gustavo, meu sócio aqui, vai acompanhar também. Legal. Então, vai dar um suporte aí a todos nós aí. Vocês são natural de São Francisco? Sim. São natural da São ilha. Francisco, nascidos na maternidade, ali no morro, que todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo aqui, né? Eu também. Eu nasci... Às vezes vou lá fazer a visita externa ali. Então, eu tenho uma certa pena ali. A minha parteira foi a falecida mãe do Zera. Sim. Foi que ela era parteira na cidade. Parteira, né? Justamente. Eu acho que foi mesmo. Eu acho que é a maioria, né? Da nossa geração, idade. Eu sou de 76. 76, então acho que a maioria passou pela mão dela. É bem isso. Né? Acho que sim. Bem legal. Vamos lá. Pra gente tocar, tem um assunto bem interessante que é imposto de renda, né? Que eu acho que é o que interessa pro público todo. Todo mundo, se tem alguma mudança, se tem alguma pegadinha, o que tem de benefício, o que a gente tem que ficar muito, muito atento para não cair, né? Sim. Mas, desculpa cortar, vamos combinar o seguinte, antes de a gente falar de imposto de renda, porque é legal para a galera ficar com a gente no vídeo aí até o final. Sim, claro. Vamos começar falando do contador, a figura do contador, para quem é importante e tudo mais. Vamos desenrolando essa conversa e depois a gente entra no imposto de renda? Perfeito, pode ser. Pessoal, acho que esse é um começo legal. Então a gente toca aí com a figura do contador, se ele é importante, para quem ele é importante, que pode ajudar ou não ajudar, tudo mais. E aí, logo na sequência, a gente entra com o imposto de renda. Fique aí e acompanhe com a gente. É ótimo. Então, falar sobre o contador, né? A gente sempre tem a visão, né, daquele darfista, daquele guarda-livros antigamente, a pessoa que está mais atrás do balcão da mesa de trabalho, né, cuidando do dia a dia e das obrigações acessórias que o fisco tanto nos remete como responsáveis. Mas a contabilidade, o contador, ele tem um exponencial de atividades a cumprir, a dispor da sociedade e também dos empresários, né? A ciência contábil ela já é um estudo social, né? Ele não é uma ciência exata, né? Então a gente tem muito por regra as pessoas acharem que você é contador, então sabe calcular bem. Você é contador, faz o meu imposto de renda. Não, tem muitas atribuições e principalmente responsabilidades, que é onde talvez é a profissão que mais tenha responsabilidade ligada à sua atividade, que no Código Civil aponta o contador como responsável dos atos e fatos das empresas que eles são responsáveis, né? Uhum. Então, dentro dessa dinâmica aí, ele tem que ser ele é um profissional preparado, ele tem que estar sempre atento às novas regras, atualizado no modo geral, que eu acho que a questão como sociedade, como mundo que vivemos, nos transforma para atuar no que a gente tem como profissão, né? Eu posso falar um pouco da minha pessoa, né? O que eu vivenciei como contador até aqui, como eu vivenciei, são questões muito parecidas com a grande maioria,
que já trabalharam no escritório de contabilidade, se aperfeiçoaram ali, gostaram da profissão e seguiram carreira. Normalmente começa dessa forma. Ou aquele que estuda para fazer um concurso público e está dentro da área ou não. Mas aquele que trata dentro do escritório de contabilidade, ajustando as contas de outras das empresas, dos negócios, ele normalmente ele tem tem que ter um certo feeling. Ele não é apenas um contador. A gente muitas vezes fala que ele é um contador, ele é advogado, muitas vezes médico, muitas vezes um psicanalista, um psicólogo, psiquiatra, acontece de tudo. A dinâmica todos os dias são questões diferentes a ser lidadas e é onde o empresário deposita confiança no profissional que lhe atende. Então, ele espera uma resposta da sua dúvida, né? Da sua questão principal que ele está buscando ali. Muitas vezes querendo a resposta que agrade, mas o profissional ele tem código de ética a seguir, questões fiscais perante fisco que ele tem que cumprir e a questão da parte de responsabilidade civil que é super importante, né? Então, falando nessa questão de empresário, às vezes é um dos problemas que alguns, às vezes, eles não se afundam, né? Não precisa se tornar técnico em contabilidade, mas pelo menos tentar entender quais são as responsabilidades da empresa dele, justo, né? Perante o governo e tudo mais. E ele vai ter ciência que, poxa, a coisa não funciona bem da forma como eu imaginava que poderia funcionar, né? Que por trás, né, vamos colocar da forma de qualquer negócio básico, né, por trás do que realmente o gestor, o empresário entende como negócio e recebe como informação do negócio, também tem uma parte chata, a parte de situações que o governo impõe o contador fazer, que no fim o contador cobra do empresário, que em vários outros países do primeiro mundo quem paga é o governo, porque no fim o contador também não deixa de ser uma fonte arrecadatória para o fisco. Para o próprio fisco, né? Ele que vai gerar as informações e bases para fiscalização, de arrecadação. Então isso tudo acaba caindo na mão do empresário também, mas o contador, de modo geral, ele está ali para assessorar, fazer a leitura de balanço, direcionar o negócio, dar auxílio, assessorar na parte trabalhista, na parte societária. Ele tem várias funções que tem que dirimir riscos, né? E uma questão ali cita ali sobre os empresários não se aprofundar e tal, e é mais a questão cultural, né? Do nosso povo, né? Vamos dizer assim, né? O brasileiro em si, pois se vem já de uma educação já propícia a isso, né? Desde o ensino fundamental, questões financeiras, questão de empreendedorismo, eu imagino que isso mudaria com o decorrer do tempo, né? Da sua vida, vai ter essa instrução mínima que teria para abrir um negócio, para outras questões ligadas a empresas ou até pessoal, né? Questão pessoal financeira, né? Então isso é muito ligado, né? À educação do povo mesmo, né? Hoje a gente tem muitos pequenos comércios, né? Para serviços informais no Brasil. Então, e alguns eles veem a oportunidade de crescer um pouco e até sonham, deslumbram com uma empresa grande, né? Sim. O cara começa com um hot dog na esquina do bairro e daqui a pouco ele está com um trailer em outro bairro, está num trailer num circo, ele começa a expandir o negócio, daqui a pouco ele vem o sonho natural, né? Na pessoa de, eu vou fazer a minha lanchonete, vou fazer meu ponto fixo, um lugar que vai ser referência para todo mundo, vou deixar um legado, né? Sim. E aí quando ele vai se aprofundar nesse sonho, até onde tudo é sonho, até onde tudo assim, poxa, não tem que recolher tanto imposto, não tem que salário, 13º, férias, né? Todos os tributos. Complexidade, né? da parte da formalização do governo, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Um dos pontos aí que poderia ser revisto, né? Que daria vamos dizer assim, um impulsionamento até para os pequenos empresários,
É a forma que é hoje, vamos dizer, a tributação em si, né? Que Aham. hoje, quanto mais tu fatura, mais tu paga. Um dos, né, do microempresário, vamos dizer, do Simples Nacional, que é o regime tributário. Se Aham. fosse ao contrário, quanto mais tu faturasse, menos tu pagaria. Talvez mudaria Sim. essa questão. Alimentaria muito a venda, né? A Tanto prestação de arrecadação, serviço. a motivação até do empresário e assim por diante. Hoje não, é o contrário. Então, acho que a motivação se esbarra um pouco nisso. Sim. Né? Vou faturar mais, vou ter que pagar mais, o custo vai estar e assim por diante. Dá para ver que o governo, ele é sempre, claro, no olhar dele, né, de arrecadatório, mas poderia contribuir mais, com mais gente envolvida na questão do empreendedorismo, né? Sim. Para ir alavancando mais essas camadas, né? Que essa questão de arrecadar mais, pagar menos, não parece que não é lógico. Sim. Mas o que acontece no Brasil hoje é que para não arrecadar mais, faturar mais, o empresário normalmente ele acaba sonegando. Não, isso não Sim. acontece. É o que acontece, Sim. a gente sabe. E para fugir dessa carga tributária que vai escalonando, né? Sim. Então Ele se põe em um risco grande, é mas para poder, tipo, ele almejar uma certa sobrevivência, né? sobrevivência. Que a sobrevivência dele, se outro regime de outra forma fosse estruturado, seria criar mais emprego, mais negócios, mais oportunidade para a comunidade dele, né? E tu entrou num tema interessante. É um risco grande, né? A pessoa se colocar num ponto de repente, eu fiz um serviço, não emiti nota, ou vendi um produto, não estou emitindo nota, coisa e tal. E daqui a pouco o cara pode ser bloqueado e simplesmente, quando ele tiver que emitir nota, Sim. o cara está congelado, né? Ele tá meio excluído. Eu imagino que deve ser um processo bem complexo e a hora que o governo pega um negócio desse, vem mais uma multinha em cima, né? A questão do país, no Brasil, né, de modo geral, ele é um país super fiscalizador. Ele tem muitas ferramentas de fiscalização e cruzamento de dados. Isso hoje isso é claro, né? está entre os 3 do mundo com melhores sistemas de recursos para fiscalização. Então, Legal. de fiscalização e arrecadação, o Brasil sempre está na frente. Tá na frente. Tá na frente. A questão aí já de sociedade é o retorno disso, né? Sim, aí sim. Todo mundo vai olhar e por que não tem o retorno disso? Aí Exatamente. entra milhões de variáveis, né? Sim, Que aí não cabe entrar aqui, Não, mas é. É a essa realidade, questão, né? é a realidade. Mas é um a exemplo questão. prático, rápido, simples. O empresário informa que ele ganha R$5.000, mas ele, a esposa, a única renda é essa. Cada um tem o seu cartão de crédito, gasta por mês 15, 20 mil reais de cartão. Sim. Qual é a lógica dessa... Se o Prolabore é 5... E toda essa informação o governo tem, não. Isso Tem. é claro. Nota fiscal eletrônica foi emitido, comprou um ar-condicionado, comprou uma TV. Sim. Isso aí já teve a nota fiscal eletrônica, já rastreou, tá o CPF já tá o ali. CPF, já tá tudo linkado. Agora, a questão é um enter lá que não acontece, né? Senão fiscalizaria, né? Pegaria grande parte da população em relação a essa dinâmica, né? De falta de arrecadação, rendimento com os gastos e tudo mais. Cabe um adendo aqui que o Estado de Santa Catarina é pioneiro aí nas questões de fiscalização, é um ótimo trabalho na parte dos auditores fiscais, dos quem comanda sempre aí a Secretaria da Fazenda, o planejamento sempre é bem feito, estruturas e sistemas são de alto nível. Hoje, praticamente aí em dois dias tem geoprocessamentos ali de verificação de atividades, verificação de faturamento de cada empresa. Então, isso, em vez do Estado ir lá te cobrar, te notificar, ele te dá a oportunidade. Então, Santa Catarina é um pouco pioneiro nessa parte, né? Legal. E ainda está jogando junto, vamos dizer assim, com o empresário. Então, para tentar achar uma forma de uma continuar forma crescendo, de educar, né? De educar, né? É, Então, melhor. é um adendo aí que o Estado de Santa Catarina sempre nessa questão Tá bem na frente, né? bem Legal. na frente e legal para o empresário, né? Que Sim, é bom. vai educando, Vai aprendendo, vai não educando. é bem nessa linha que eu estava seguindo, né? Que nem tu tinha falado, né? O empresário chega pro contador, eu tô com uma situação assim, mas ele imagina, não, fácil de resolver, isso aqui a gente faz isso, e de repente o contador chega para ele com a realidade, né? Cara, Sim. se tu continuar desse jeito, tá ferrado, tu não tem salvação.
né? Sim. Então tu vai cair, tu tá indo à beira tu tá indo em direção a um abismo. Podemos citar um caso de, vamos dizer, agora nessa virada de ano, né, que ocorre os processamentos aí de microempresa, Simples Nacional, regime de tributação, né? E muitas empresas estavam com dívida, né? Então teve praticamente 1.300.000, foi os dados, 1.300.000 de opções pelo Simples Nacional, né? Que o pessoal caiu ou quis entrar novamente, mas praticamente a metade conseguiu entrar no Simples Nacional. E essa outra metade praticamente dobrou sua tributação ou fecharam. Então algo que o governo poderia trabalhar melhor, né, Sim. com os empresários, para não perder esse cara, porque ou ele fecha, ou ele vai arrumar outro jeito, vai abrir outra empresa, Sim. vai mudar toda a estrutura e assim por diante. É um exemplo desse, claro que há uma questão ainda que tem que ser trabalhada, né? Porque o microempresário hoje, o pequeno empresário, é 70% da empregabilidade do país. Então, é algo para se pensar. Sim, sim. Uma coisa interessante é assim, né? O contador, ele pode ajudar só o empresário ou para a pessoa física também? Pessoa física também. De várias formas. A gente falou aqui já no início a questão do imposto de renda, mas há outras atribuições. Por exemplo, o contador está ajudando lá na esfera judicial como perito para todas as partes. Para a parte help e também para o outro lado do processo ali, no caso. Então, já é uma atribuição que normalmente são pessoas físicas que têm alguma situação vinculada. Na pessoa física, como ele pode fazer? Muitos trabalhadores são autônomos, médicos, profissionais liberais, que também necessitam de um auxílio financeiro para recolhimento de imposto, via carnê-leão. São questões que normalmente ele vai procurar um contador para fazer esse papel para ele de agente de arrecadação. Queira ou não queira, é um agente de arrecadação nessa questão, mas tem um trabalho financeiro envolvido para ele entender o que realmente ele ganha, quais são as despesas ali que ele pode trabalhar para deduzir o imposto dele durante o mês, durante o ano. Então, ele que vai formatar e dar o melhor direcionamento ali para esse agente autônomo que é um profissional liberal, na maioria dos casos, né? A partir dali, que ele já ganha uma estrutura de empresário, aí ele vai ser uma pessoa jurídica e tudo mais, aí é outra questão. Mas na pessoa física tem várias atribuições. Então, uma delas principais está ligado ao imposto de renda, porque a grande maioria da sociedade, né, entende que é o papel do contador. E realmente, porque ele tem uma dinâmica, né? Ele tem uma dinâmica de cálculo de imposto, de despesas a serem alocadas para fins de arrecadação do imposto também, de auxiliar, de planejar o que ele pode fazer durante o exercício para não perder tanto imposto sobre o seu rendimento. Então tem formatações que a pessoa física consegue trabalhar para não perder ou ter que pagar parte do imposto durante o ano que ele auferiu renda, né? Para a galera que entra no MEI, porque eu acho que uns 4 anos, 5 anos atrás, o MEI começou e foi uma empolgação. Hoje são 16 milhões de CNPJs ativos de MEI. Caramba! 70% não paga o DAS em dia. Já vamos botar aí pro pessoal se regularizar. R$60. E é pouco, né? Então... Eu tenho um colega que tá no... E às vezes, normalmente, essa educação, o conhecimento, né? A questão tá de propaganda do governo, educação continuada do governo, é que também influencia nesses casos, né? Pois isso influencia uma dívida no CNPJ do MEI, que basicamente é ligado ao CPF né, do empresário diretamente, é um empresário individual já ligado ao CPF, então uma dívida dessa normalmente vai direto para a pessoa física, vai bloquear bens e assim por diante. Então é o que a gente verifica aí que está ocorrendo bastante nesses últimos anos, né? Certo? Então, hoje está bem entrando no meio, né? Bem defasado o faturamento anual limite, né? Ou seja, é outro ponto que... A realidade é outra, né? Sim. A realidade é outra. E está defasado o limite em si, né? Há vários PLs aí, propostas legislativas para o aumento, né? Tanto do simples, né? Quanto do microempreendedor.
Então isso faz travar muito a economia, vamos dizer assim, porque o cara vai travando. Sim. Ele vai segurando, ele não vai emitir nota Ele livre fica aqui. limitado, né? Sim. Ele vai chegar num momento que, pô, eu não posso aceitar esse serviço porque... Pô, Sim. ele vai dar uma desculpa inflação, educada. Inflação correndo e assim por diante, né? Então, Ou ele vai entrar na parte de, pô, eu posso fazer esse serviço para ti, mas sem emitir nota? Ou distribuir na família. Ou distribuir na família. Então, são... né? Daqui a pouco, ó, eu tenho um filho que já fez 18 anos, vou fazer um MEI, pode ser o MEI do meu filho. Sim, e isso vamos lá, o governo não quer perder essa arrecadação, vamos dizer. Sim. Um aumento de faixa, um aumento de limite é uma arrecadação lá pro governo, entendeu? Sim. Então, são coisas que influenciam num todo que poderia ser melhorado também, né? Sim, tem propostas, né, de elevação, então o microempreendedor então tem essa obrigatoriedade de pagar o DAS ali mensalmente, que é o INSS dele, não é completo, já deixando bem claro aí, todo mundo, ninguém fala, mas não é completo, aquele INSS não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Muita gente não sabe. Seguridade fica ligado. Então, todos os auxílios ali, né, maternidade, doença, ok, e a aposentadoria por idade, sim, ok, também, mas por tempo de contribuição. E muita gente desconhece, pois falta informação mesmo, né? Então, muita gente pagando. Teria que recolher um complementar. Teria que recolher hoje um complementar 5% ali, né? Teria que complementar o 15%. Caramba. Então, uma das obrigações... Já fica caro. Já fica isso, elevado. Já. Então, uma das obrigações é o pagamento do DAS. Outra obrigação é a questão ali de relatório mensal de faturamento para, lá em janeiro a maio, fazer, que estamos no período, a declaração DAS e CMEI, que é a declaração de faturamento do ano anterior do MEI. Certo? Legal. Então, essas duas obrigações aí, praticamente 3 ali, que é a necessidade de um CNPJ ativo hoje do microempreendedor. Bacana. Certo? Bacana. Nem todas as atividades podem se enquadrar de microempreendedor, tá? Profissionais liberais não podem, entre outras ali que não podem ser utilizados também. Gustavo falasse em quantos milhões? Hoje está entre 15 e 16 milhões, se eu não me engano, 16. aí, CNPJ. Que seria o 15, 16 sem o MEI também. Seriam informais. A estrutura de informalidade grande, né? Está mais inchada ainda. Buscou, mas assim, o que o MEI, ou a pessoa que tem um MEI lá também, muitas vezes ela acaba pensando, é uma oportunidade de eu não pagar e não ter tantos custos e ficar dentro dessa faixa aqui, ou distribuir faturamento, como tu falaste. Mas o que o governo, de forma geral, ele fez? Simplesmente ele identificou quem era informal. E agora ele começa a puxar, né, puxar o laço desses MEIs, entendendo, vai fiscalizando. Você pode faturar 61, faturando 200. Como que você tem uma compra aqui de 700 mil reais, como a Fazenda do Estado já demonstrou em um período para os contadores, no caso. 700 mil reais e pode faturar 81 ao ano. Coisas então, que não fazem muito sentido. Hoje sim, logicamente não vai fazer sentido nenhum. Aquele lá, né, a pessoa do interior, vamos dizer assim, que não era visível ao cadastro do governo, né, era talvez por outras situações, mas não tinha um endereço, não sabia quem era, não sabia o que ele fazia. Hoje tem tudo já desenhado. Com isso, os sistemas vão se aprimorando, tanto questão de fiscalização, quanto questões de questão social, né? Números, IBGE, de auxílios, etc., que o próprio, né, governo dispõe a essas pessoas, né? Vai ligando com essas situações também como empresário, né? Sim. Como que você vai receber um bolsa? Agora no Covid teve, né, um auxílio emergencial. E você tem um rendimento X aqui durante o ano. Um exemplo que tem é o caso a gente tem o Pronamp, né, para os empresários, para as empresas, né, não para o empresário. Para as empresas. O pessoal não pode confundir, né? Vou pegar um Pronamp para comprar um jet ski. Isso aí. Até porque a legislação é bem clara sobre isso, né? Então, mas tem um Pronamp, também tem... Na questão rural, né, no agro, tem muitos incentivos, o pessoal precisa comprar trator, até para adubo,
Muitas Sim, linhas tem- de crédito, né? tem Subsidiadas muitas linhas, pelo né? governo, né? Sim. Bastante, tem É, que bastante no fim, auxílio. quanto mais regular, mais oportunidades também vão gerando, né? Sim, Quem vai te contratar, se tu é um prestador de serviço, vai verificar essa tua formalização, o teu enquadramento, como que você tem capacidade de atingir esse serviço que, vamos supor, de R$2 milhões ao ano, sendo que tu é um MEI, entendeu? Tem Aham. coisas que acabam sendo critérios de avaliações e vai moldando a sociedade, já que a Sim. gente não teve lá atrás a educação financeira na escola, sim, ou o que mais acontece no Brasil, que o empresário, microempresário, normalmente ele vem de talvez de uma situação que ele era funcionário e entendeu que ele teria que empreender, pegou o seu FGTS lá, mais a rescisão, as verbas rescisórias, não, eu vou botar num negócio aqui e vou ver o que dá. Mas Sim. isso sem planejamento, sem Sim. estratégia. uma coisa que foi acontecendo ao acaso, né? Ao caso. Eu sempre falo que tem duas situações. Tem a pergunta pro advogado, que ele vai dizer sim, pode, a Aham, gente dá o jeito. aham, E tem pro contador. sim, Não. Ah, por que não? Ah, não pode. Tem risco. Tem. O contador normalmente ele é mais conservador, né? sim, sim. Até porque ele não tem as ferramentas que o advogado tem para. E aí aos poucos eu fui tentando entender, foi quando a gente chegou fez uma mudança de contabilidade, né? Então fomos para a regência, já fazendo um merchan aqui. A gente foi para a regência, então mudou muito para nós, foi bem diferente. É bom, né? Então, e aí também ao longo desse tempo eu fui aprendendo um pouquinho, que o contador, ele é aquele mestre navegador que orienta o empresário. Então é legal o empresário ter contato bastante com o contador dele, Sim. né? Estreitar uma certa... Justo. Até onde pode, para os dois que Sim. fiquem... Que não fique desconfortável, Sim. mas estreitar a relação. Porque de repente ele pode ter uma ideia, pô, eu quero aumentar a empresa, eu quero abrir uma outra empresa. Pô, como é que está a situação de faturamento? Como é que está a minha prestação de conta com o governo, minha arrecadação? Justo. Pô, Até porque influencia diretamente na tua pessoa física. Exatamente. Que é o que todo mundo quer se sentir confortável, né? Exato. Então é o ponto final. Né? Todo mundo, de trabalhador a empresário, trabalha para ter uma vida confortável, uma vida segura, né? Prosperar com a família. Justo. Então, a gente tem uma realidade que assim, tem muita coisa para melhorar na estrutura governamental brasileira, né? Sim. Questão saúde, segurança, educação, Sim. precisa bastante. A própria questão, colocar os Estados Unidos, por exemplo, é quase um contador por empresa. Eles têm uma dinâmica diferente. De acompanhamento, né? E lá também a legislação é outra regra, né? Lá o bicho pega, né? Justamente. Aí tem essa questão do contador. Vamos colocar da seguinte forma. Militei bastante para sempre ajudar os contadores. E até hoje, dessa forma. Somos todos parceiros. Sempre estive em associações de classe, conselheiro por tantos anos, saí no ano passado, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Então, representando... Isso que daqui a pouco eu ia te perguntar. Representando 22 mil contadores aqui no estado de Santa Catarina. Acho que a média aí de 4 mil empresas contábeis no estado. E sempre as dores de todos eram as minhas dores e a gente compartilhava dessas dores, né, nessas dinâmicas de eventos de contabilidade. Mas sempre os relatos, tanto dele como profissional, dele como parceiro do empresário lá, são os mesmos. Uhum. O empresário, ele quer algo que eu não consigo fazer, ou ele não tem a base suficiente lá para estar empresariando. Haja visto que a empresa no Brasil, né, tem já morte decretada em média 2 anos e meio praticamente. Exatamente. Não deveria ser a realidade, mas... Não deveria, mas é uma assim realidade do Brasil. Justamente. Apesar de ser um dos países mais empreendedores do mundo, Sim. por toda essa dinâmica. Sair do CLT, empreender, abrir um MEI. Então, isso na visão global de dados e informações, é um dos países mais empreendedores. Mas também
tem maior mortalidade de empresas. Sim. E Eu acho que tem um livro, eu não li ainda, mas eu peguei alguns resuminhos para dar só uma bisolhada, que eu botei ele no meu calendário, ele tá na fila. Então, quando eu tô lendo um livro, eu fico planejando os próximos 3. Então, eu já fico namorando, separando. Sim, legal. Aí, então, tem um Quinta Disciplina do Peter Senge. E aí ele fala que, poxa, a média de vida das empresas em geral é de 3 a 5 anos. E aí eu fui pesquisar no Google. No Brasil, a média é de 2 a 3 anos e meio. Isso aí. Então, assim... E aí, empresa, ela tem 3 destinos, né? Ou ela vai ser herdada, vai ser vendida, Sim. ou vai falir. Vai falir, isso aí. Né? São um dos 3 destinos. Aí vale do empresário caprichar, deixar um legado para que ela seja herdada ou vendida. Justamente. Se os filhos não quiserem, não é meu segmento, não é minha área, então vamos vender. E acontece também um movimento diferente já no Brasil, né? Que não é o de empreender, é daquele de gerar patrimônio, mas com bolsa de valores, Bitcoin, investimentos que não geram uma estrutura de parcerias, né? De geração de empregos, por exemplo. Sim. Então, isso tudo para quem governa um ambiente como o nosso, acaba preocupando também, porque como que vai ficar a mão de obra? Exato. Como que não vai deixar de ter empresas estratégicas? Porque as pessoas se sentem mais seguras muitas vezes acumulando renda e não atirando o risco, né? E oferindo ganho dentro de um sistema financeiro, por exemplo. Sim. E o jovem hoje está vindo muito mais com essa ideia. Tá vindo, né? Tá vindo bastante. O pessoal com a ideia um pouquinho legal também. O pessoal quer fazer podcast e tal. Então o pessoal tá indo tem um lado da internet, né? Que monetiza também. Sim. Né? Isso aí pesa por um lado, né? Questão de mão de obra, etc. Sim, num conceito geral a nível de cidade, a nível de estado e depois país. Nós sentimos bastante aí. Hoje nós estamos com uma queda significativa, né? Sim, o nosso escritório está com estrutura em São Francisco do Sul, Joinville, Itajaí. A dificuldade de mão de obra hoje está extrema. Eu imagino que para a tua área também, da mesma forma. Sim. Então, há uma dificuldade em geral dos empresários em encontrar mão de obra qualificada, mão de obra que dure, vamos dizer assim. O que eu estou tentando colocar na minha cabeça, porque assim, quando eu tive um desafio em 2019, em 26 de agosto de 2019, eu fiz uma loucura. E eu acho que eu não sou o único empresário a ter feito esse tipo de loucura que eu vou contar aqui. Vários outros, construção civil. Acho que só o pessoal do hospitalar que não vai fazer isso nem cachorro fale, né? Mas o que eu fiz? Eu montei um time, 14 pessoas, para atender um cliente, um player grande aqui de carga geral aqui no Porto. Então, o maior, assim, eu acho que ele tem... eu vou chutar aqui, eu acho que ele tem beirando 90% do market share no carga geral. E aí eu fui para a parte do siderúrgico, inspecionar a carga dos navios e tal. E aí, quando ele me colocou esse desafio, eu... vou montar um time. E eu tinha o medo de pegar pessoas com determinado vício. Então... Eu queria moldar. E aí, eu tinha recém recebido um convite da Odebrecht, mas era a parte de óleo e gás, OOG, do comandante Augusto, que é comandante da frota da Odebrecht. Tava aquela história, aquela explosão que tinha acontecido, né? Não é só a questão do pré-sal, ela tinha explodido, o wake já tinha caído, então deu todo aquele problema no Brasil, estourou a Lava Jato, né? Deu a bagunça que deu. E aí eu tava com medo. Eu realmente vou para uma área que ela não me dá estabilidade. Não por questão de... Não estou falando de corrupção, de nada disso. Mas era que, de repente, eu poderia fazer só um voo de galinha. Chega lá, ficar 3 meses, volátil, 6 meses... Volátil, né? Empregado, e o mercado estava oscilando demais. Uma hora estava alto, uma hora estava baixo. Depois não sabia se ia levantar ou se ia cair mais. Risco, né? Aí eu estava com medo. Mas eu achei ele muito legal. O comandante Augusto, ele ficou em muitas conversas comigo.
E chamada, assim, ligava no telefone, não era nem chamada de vídeo. Então foi um bate-papo legal e aquilo foi uma escola. Durante um mês, mais ou menos, aquilo para mim foi uma escola. Porque ele várias vezes ele repetiu uma coisa para mim. Cara, eu não quero pegar ninguém com vício. Eu quero pegar você que não sabe fazer a auditoria de plataforma ainda. Eu vou te moldar do meu jeito. Legal. E aí eu sei que eu vou ter um cara fazendo o serviço que eu quero que seja feito. Isso. Então, de repente, quando veio o desafio, mas eu moldar alguém, e aí eu parti para essa. Qual foi a loucura que eu fiz? Eu coloquei de 14 pessoas, 11 pessoas. 3 já trabalhavam comigo, todos registrados, tudo certinho. Mas assim, inclusive eu tinha um ajudante de pastor de igreja, foi um cara que marcou muito para mim, que ele queria evangelizar a empresa. Eu achei legal, Isso é bom. porque criava uma conduta, criava um senso de responsabilidade, ele colocava para regras, né? Isso eu achava legal. E, o cara era do Mato Grosso, então, o cara... Aí teve assim, a primeira cena, a gente entrou no porão do navio, eu tinha levado a Giovana também, a Giovana já tinha ido em alguns navios comigo. Sim. E aí o Emanuel, ele chegou assim, a gente tava no piso do porão, navio carregadão. Tava com uns 10,5 metros de calado, ou seja, ele tava 10,5 metros para baixo do nível da água. E nós lá no piso do porão, o Emanuel olhou para mim assim, Tavares, nós estamos aqui, andando aqui no porão do navio, vendo as bobinas, vendo os produtos aqui de aço e tal. Cara, a gente tá aqui como se estivesse andando em cima da água, né? Aí eu disse, não, calma, não é bem assim, mano. Aí eu tive consciência, caramba! Olha a galera que eu vou ter trouxe, que moldar? Né? O trabalho que eu vou ter. E aí eu expliquei para ele, não, nós estamos aqui a mais ou menos uns 8,5 metros abaixo do nível da água. E se as paredes romper com a pressão da água? Cara, não rompeu com ele vindo da China até aqui, né? Não é com ele parado no porto que vai acontecer. Sim. A parede não vai ser esmagada. Que ele pegou temporal, pegou onda de 4 metros, né? Balançou, chacoalhou de tudo quanto é jeito. O engenheiro calculou bem isso aqui. Então, eu acho que a gente não vê nenhuma trinca aqui, não houve nenhum rangido. Acho que o negócio tá legal ainda, tá inteiro. Ainda eu brinquei com ele. Cara, grava o nome desse navio. Vai aparecer, tu vai trabalhar mais umas 3, 4, 5. Quem sabe, por 10 anos tu vai encontrar esse navio várias vezes. Vai ser o teu primeiro navio. Legal. Aí ali eu tive consciência que uma coisa que eu fiz um curso do EAG em 2022, a primeira imersão que eu fiz com eles no primeiro curso. Em 2023 eu repeti a dose, estou programando para 2024 repetir também, que é muito bom. Então, para quem não conhece, galera, EAG, Empresa Autogerenciável. Estou fazendo um merchanzinho aí para o Marcelo Germano e para o Rogério Valentim. Mas é porque os caras são fera, são ótimos professores. Então, assim, uma coisa que o Germano ele vendia muito era que a empresa ela tem o papel de escola agora. Isso. Então tá vindo a nova geração, ela tá vindo com uma outra cabeça, muita velocidade para tecnologia e tudo mais, mas ao mesmo tempo essa nova geração, ela não é aquela geração, por exemplo, da época da Revolução Industrial, que era trabalhar e levar comida para casa. Isso. E aí foi acontecendo as outras revoluções. Hoje nós estamos praticamente numa revolução social. Sim. Há os especialistas que podem falar disso. Isso. E a galera é meio que tribo. Então, assim, se eu me encaixo com aquela turma lá, se eu me dou bem, é uma galera que me recebe bem, eu me sinto como se, à vontade, como se eu estivesse em casa, beleza. Ele vai entregar, né? Ele vai entregar resultado, etc e tal. Ou seja, a performance dele é uma. Outra. Agora, a partir da hora que ele não se encaixa com a turma, com o ambiente... Dois toques. Ele tá com o corpo ali, mas a cabeça tá em outro lugar. Ele já tá pensando para onde ele vai, né? Qual a mudança. E se tiver, dependendo até o nível de cobrança, é fácil de ele toma uma decisão muito rápida de... beleza, então se não dá mais, encerramos por aqui. Então... Mas até certo ponto isso também preocupa, né? Preocupa bastante. Porque a gente não tem uma empregabilidade tão boa assim, né? Tanto é que a gente tem um déficit de quase 10% de desemprego no país, né? Sim.
muitas vezes, né, o que parece ser fácil, tranquilo, para ele ganhar dinheiro, ter remuneração e ter estabilidade, não, de fato não é, né? Então ele quebra a cara lá, daqui a pouco ele volta. Bom, aí eu tinha uma oportunidade, eu poderia aprender bastante, talvez empreender, né? Sim. Vamos lá. Fala da regência. Quando a regência nasceu, o que ela faz hoje, o Gustavo já deu uma palhinha, tem escritório em Joinville, Itajaí, né? Começou em São Francisco, eu imagino, né? O primeiro escritório de vocês é aqui, né? Justo. A Regência Contabilidade nasceu em São Francisco do Sul. Já tivemos 3, 4 sedes aqui em São Francisco. É uma empresa familiar, né? Onde que já faz 45 anos já, né? Já 45 anos já, né? 45 anos completados no ano passado. Então, nasceu com o meu pai, que naquele momento que ele era CLT, teve uma situação desagradável no ambiente de trabalho que ele trabalhava, que era um outro escritório de contabilidade, e simplesmente é uma história boa. Sim. O profissional que era o responsável daquele escritório, ele acabou sendo descoberto que ele falsificava comprovantes de pagamento das guias dos clientes. Porque naquela época o contador recebia, ele era quase um despachante, né? Recebia o dinheiro do cliente, pagava as guias e disponibilizava para o cliente. Como não tinha esse cruzamento de dados eletrônico como é hoje, as coisas só aconteciam por meio de fiscalização física, né? Do exator, o exator fiscal, que hoje é o auditor fiscal. Então, ele era difícil de ser descoberto isso. E esse profissional, ele fazia isso, nem vou dizer que profissional, né? Mas ele teve um problema familiar e ele começou a fazer isso noturnamente, no expediente do escritório, ia lá na máquina de datilografar, autenticava essas guias, que basicamente era exatamente o que quem pegou o BESC, por exemplo, aí, lembra lá da autenticação bancária, né? Como ela era. E simplesmente os empresários começaram a procurar ele por conta das dívidas que eles estavam acumulando, e ele fugiu da cidade e deixou os funcionários a ver navios. Deixou os funcionários para responder a não sabia o que estava acontecendo. Começaram cada dia a chegar mais clientes, eles foram entendendo, meu Deus, o que ele fazia, como ele fazia e tal. E acho que eram 3 ou 4 funcionários que ficaram ali sem emprego, sem rescisão, sem nada e tal. E no momento ele retornou para a cidade e buscou meu pai, um outro profissional que trabalhava lá, que eram pessoas que ele tinha apreço pela responsabilidade, eram jovens ainda, 17, 18 anos, e entendia que devia satisfação a eles. E ali ele ofereceu uma rescisão. Eu tenho essa máquina de escrever, tenho essa calculadora, tenho essa mesa aqui, tenho esse armário, vamos dividir aqui entre vocês dois, é o que eu posso entregar para vocês. E ambos saíram dali com essa rescisão. E a partir dali, ambos, o parceiro dele também abriu um escritório, meio que seguido um do outro, e empreenderam. Meu pai fez um empréstimo com o irmão para comprar mais uns equipamentos, uma mesinha e tal. Demorou 3 meses para chegar o primeiro cliente dele dentro do escritório. E o primeiro cliente dele foi uma pessoa benquista aqui na cidade, o seu Arish Belzer. Legal. Falecido, Conhecidão. Faleceu o ano passado, se não me engano. O ano passado, né? E, inclusive, era o cliente mais antigo nosso. Até o ano passado, ele ainda tinha negócios, né? E ele deu oportunidade, falou pro meu pai que eu confio muito em ti, você que me atendia lá no outro escritório. Foi professor, né? Ele era professor na escola de comércio, acho que no Francisquense, na época. E ali foi o primeiro cliente, uma condição. Eu vou acompanhar tudo que você vai fazer, mas se tu fizer tudo certo, eu vou te ajudar também, indicar, tá tudo certo. E a partir dali as coisas começaram a andar, chegar mais clientes, indicação. Normalmente é dessa forma, né? Por indicação, que tem mais confiança e vai gerando mais negócios. E ele naquela época
tinha esse apelido de guarda-livros, o contador, o darfista e tudo mais. E a partir dali ele começou a ter pessoas ao lado dele e mudar a estrutura, a questão de digitalização começou a entrar, né, dentro do escritório de contabilidade e também nos órgãos públicos todos. Então, talvez o primeiro computador da cidade ele teve. Ele relata que ele acha que é o primeiro. Na época, acho que o nome era Cobra, o nome do computador. Ele ficou muitos anos lá dentro do escritório guardado até um momento que a gente acabou vendendo, mas hoje eu vejo que não deveria. E ele era praticamente um 2x2, um computador de 2x2. Era gigantesco. E ali ninguém entendia. Ele comprou, mas tinha que aprender a mexer. Então vinha uma empresa lá de Blumenau, de Florianópolis, ensinar eles a usar. Ele relata que o pessoal começou a chamar ele de louco na cidade. Assim, aquele negócio, né? Vai botar ali. Esse cachotão aí. O que é isso aí? Não sei o que. Começou a fabricar louco, eles falavam. E ali já sempre teve essa visão de tecnologia e tudo mais. E tomou gosto, foi aumentando o negócio, novos clientes, investindo mais em tecnologia. E eu lembro bem, assim, talvez, os primeiros momentos dentro do escritório de contabilidade, ali no centro histórico, no lado do bar do Júnior. Ali era o escritório dele. De grampear o meu dedo a primeira vez ali, porque eu já estava mexendo nos documentos e tal. E sempre vivi dentro de casa, contabilidade e escritório, visitando, já estava envolvido. E muitas vezes, né, meu pai madrugava, ficava até tarde dentro do escritório e ia lá para ver se ele ia jantar, por exemplo, e tal. E muitas vezes também levava documentos para casa, para trabalhar. Terminar o trabalho em casa. Escrituração de livro, naquela época era tudo manual. Você tem letra bonita, então faz esse livro aqui. Capricha. Pega essas notas fiscais e faz o inventário da empresa. Então, basicamente, os 12, 13 anos ali, já começava a fazer esse tipo de trabalho. E não era trabalho, era diversão, né? Sim. E depois, office boy, né? Nem fala, vai que o Ministério do Trabalho aí agora alguns sindicatos te peguem aí. Legal. E depois office boy, né? Que eu acho que é o melhor período da vida de qualquer um que trabalha no escritório de contabilidade. Aprende de tudo. Aprende e convive os amigos. Eu lembro bem que o único lugar praticamente que tinha ar-condicionado era o BESC. Ali no centro histórico, em frente ao Trapiche ali. Então todos os office boys das agências marítimas, que eram várias, né? Os escritórios de contabilidade se reuniam ali e vamos pra fila do BESC. Ficava no ar-condicionado lá dentro, trocando fichas, senhas, com todo mundo que entrava para ser atendido por último. A gente só saía às 5 horas da tarde quando acabava o expediente do BESC. Aí a gente fazia tudo para ir embora. Mas a minha visão era de funcionário, não era diferente. De negócio, de proprietário. Então, matava muitas vezes o meu tempo ali, mas fazia várias amizades. Legal. Você vai na prefeitura, então aquela pessoa já fazia o serviço para todos os office boys, todos os office linkava boys tudo e ali. agências. Fazia, você vai para o Banco do Brasil? Então faz isso aqui. Você vai pagar tal coisa? Faz isso aqui para mim. Vai no correio? Vai lá. Então distribuía serviço. Hoje tá bem diferente, né? O BESC era a reunião do office boy que distribuía o serviço. Aí ali, daí foi indo. Parte contábil, parte fiscal dentro do escritório. Aos 17 anos já estava estudando. Eu gostava muito de tecnologia, daí fui para eu queria fazer sistema de informação, passei e tal, mas fiquei na contabilidade e acho que 18 para 19 anos o negócio já estava comigo. Legal. E o Gustavo já entendendo que tinha que trabalhar para ter a renda dele também e poder já estava entrando curtir, também. Né, aproveitar o final de semana e tal. Então ele já estava ali, foi o parceiro ali sempre e a partir dali a gente já tocou o negócio. Meu pai, acho que faz 23, 24 anos que não está envolvido. Mas é um legado, né? Um negócio familiar que normalmente não sobrevive, né? E a gente moldou critérios que eu sempre tive como visão, assim, questão de marketing, de
tomar risco. Eu sempre gostei de tomar risco e botar a cara, porque Legal. só depende do nosso trabalho. Sim, Quando sim. tu é profissional liberal, depende Sim. do teu trabalho. Exato. E se tu tiver que trabalhar 24 horas, tu vai trabalhar porque tu quer... E aquele negócio pro render. empresário, em geral, de pequena, grande empresa, né? Ele tem que estar pronto para assumir riscos, né? Justo. E vai ter casos que a decisão dele vai ser certeira, vai ser um... Claro, quanto mais estudado, mais planejado, Sim. quanto mais ele buscar conselhos externos, estudar o ambiente aonde ele vai Sim, inserir, o que ele vai fazer, a probabilidade de acerto cresce muito. Agora, Sim. se ele for com a cara e com a coragem, vai no sopro de Deus. Se deu certo, foi mero acaso. Lá atrás tinha Então, 3 funcionários e eu e o Gustavo. Vamos colocar hoje, assim, hoje a regência tem quantos? 30 funcionários. Então hoje a regência, né, a partir do nosso comando, nós expandimos, fomos para Joinville, onde tivemos uma boa abertura lá, já faz uns 4, 5 anos, né, mais ou menos, e a partir do ano retrasado, né, fomos para Itajaí. Então avançamos bastante, hoje atendemos 27 estados, praticamente todos os estados da federação, temos clientes internacionais também. Então, Legal. o atendimento hoje, como virou um online, conseguimos, né, ter Expandir. essa expansão e ter um atendimento de qualidade, né? Legal. Então, Bacana. basicamente, seria isso referente à regência hoje. Basicamente é isso. E- Mas temos as dificuldades normais. Como qualquer empresa, né? Acho que quem não tem Os problema... cabelos brancos. A empresa que não tem problema é a empresa E a que está em barba. Marte, né? A empresa que está em Marte não tem problema. Até o Elon Musk teve, mais um foguete que estourou na volta. Então, é um exemplo vivo, né? Então, assim, partindo para o assunto que a galera deve estar ansiosa ali para acompanhar. Imposto de renda. Perfeito. O que nós temos nesse ano? Mudou alguma coisa? Tem alguma pegadinha? Tem algo que melhora para o trabalhador? Vamos focar agora bem no trabalhador. Sim. Né? Dá bastante insight aí, bastante informação para essa galera toda. Fica à vontade, Gustavo. Vamos lá. Esse ano houve algumas mudanças, até surpresa até sobre as mudanças que tiveram, né? De 28 mil, basicamente aproximado ali, R$ 28.500 tributáveis, rendimentos tributáveis, era obrigatório acima disso, né, a executar a declaração, hoje virou para 30.600. Então já deu um salto aí que estava travado há uns 3, 4 anos, o mesmo Uns R$2 valor mil. de R$ 2.000 anual, mas já foi um avanço porque estava paralisado, estava congelado. Fora essas questões, houveram a obrigatoriedade até anos anteriores, mais de 10 anos, praticamente, uns 15 anos aí, rendimentos isentos. Era 40 mil, a obrigatoriedade acima de 40 mil fazer a declaração. O que são os rendimentos isentos? Indenizações normalmente caem em rendimento isento. Por exemplo, a rescisão de trabalho também cai em rendimento isento. Abono, o PIS, o FGTS. Então, são rendimentos isentos que englobam esse valor e subiu para 200 mil. Acima de 200 mil, se a pessoa tiver rendimento isento, está obrigada a declarar o imposto de renda. De 40 para 200. 200. É uma mudança grande. Deixa eu fazer uma pergunta. Entra a distribuição de lucros do empresário, rendimento isento. Então, há uma mudança Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre, por exemplo, assim, a pessoa investiu num capital qualquer e de repente ela está com dívida. Dívida de cartão de crédito, dívida de banco, o capital não deu certo, faliu tudo, o cara ficou devendo. Correto. Como é que funciona aí efeito de imposto de renda? Eu tenho uma dívida de cartão de crédito do ano passado, parcelei em Correto. em 100 vezes. Certo. Tem campo próprio, né? A questão de dívidas e ônus, né? Então, ali nesse campo vai ser colocado estabelecimento bancário ou instituição financeira, essa dívida que contém. A obrigatoriedade ali, normalmente quem faz a declaração é acima de 5 mil a dívida. Aí é necessário indicar já a dívida que a empresa, que a pessoa física tem em 31 de dezembro, no caso 2023. Certo? Então há um campo próprio para essa questão. Outro ponto de obrigatoriedade lá, né, era os bens e direitos totais.
Bens e direitos entra tudo, basicamente, aí, né? É imóveis, é veículos, é saldos bancários, entra Até milhas. milhas. Sério? Essa eu não sabia. Ela tem valor monetário. Tem, ela tem valor monetário. Entra até milhas também. Sim. Então, bens e direitos engloba tudo, né? E antes era 300 mil, acima de 300 mil já estava obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Subiu para 800 Caramba. mil. Alto. Então, teve uma mudança também. Essa de 300 mil estava há mais de 10 anos, né? Então, há uma mudança É grande. importante falar que muitas vezes, mesmo você não obrigatório, não estando obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, né, a fazer a declaração de ajuste de imposto de renda, que esse é o nome dela, Aham. você está ajustando o que você já teve de imposto de renda durante o ano anterior, você pode fazer para recuperar talvez um rendimento que tu tenha que tenha um efeito lá de imposto de renda retido durante o ano anterior. Por exemplo, em determinado mês eu tive umas férias que teve, dependendo do valor, extrapolou e caiu, teve retenção de imposto de renda. Essa retenção tu consegue recuperar na declaração de ajuste de imposto de renda. Trabalhei um mês legal. e tive um rendimento de 7 mil ali um mês. Vai ter retenção. Não está obrigado a fazer. Sim. Se só teve Certo. um mês, certo? Aham. Aí recupera o Por valor exemplo, você retido. pegou um período de férias, como o Hermiliano Pode ter ali colocou, a retenção. deu aquele pico, caiu a retenção, ou Sim. seja, quando ele fizer a próxima declaração, ele já pode... Sim. Ele não está obrigado a fazer, se ele Se não não teve atingir o 30 tempo. mil de rendimentos. Mas Exato. se ele tiver uma retenção, ele consegue fazer para recuperar aquela retenção. Isso não é Legal. dinheiro perdido, ele vai deixar para o governo. Legal, legal. E são muitas coisas assim que grande parte da população, nós, né, meros mortais que não somos contadores, Conhece. não entra a fundo. É Sim. difícil, são bem poucas as pessoas que vão entrar no site da Receita ou algum outro site, pesquisar e ver a fundo quais são as regras, como Sim, funciona. até porque são muitos detalhes, né? Muita Então, coisa, muita é maçativo, né? É muito técnico, né? É maçante, maçante. É muito E técnico. muda assim, de um ano para outro. E tem essas mudanças que são constantes, né? Justo. É mudança de um dia para o outro, né? Vamos dizer, porque já, as regras já ocorreu foram- no ano passado. Já. Não, mas as regras na quarta-feira, né? Na quarta-feira houve as sim. regras, semana passada, e dia 15 já começam Amanhã as inicia. regras, né? Sim, Amanhã, no sim. caso. Dia 15 do 3. Dia 15 de março, vamos dizer Dia assim. 15 de né? março já começam as novas regras. Justo. Do imposto de renda. Então, uma melhora que teve significativa ali foi a questão, até citasse para a população em geral, né? As declarações pré-preenchidas. As importações que o governo já possui informações e o contribuinte pode trazer para dentro automaticamente. Então, Legal. com a senha Gov aí, que é bem conhecida do aplicativo aí que une todos os serviços do governo, né? Aham. Então, entra ali o meu INSS, né, a senha própria, entra a senha do SUS Connect, entra todos os serviços do governo, tem esse campo de trazer a declaração pré-preenchida. Então, isso só tinha 25% dos contribuintes, a Receita estimava, e agora já deu, 7% só tinha utilizado, e ele estima que 25% dos contribuintes já vão utilizar. Então, vai haver um ganho aí de tempo e de assertividade, né? Porque normalmente gera erros quando é muito manual, né? Sim, Então, sim. trazendo informações do governo É aquele detalhe. automático. O governo já sabe que tu recebeu, como tu recebeu, de quem tu recebeu, o que tu comprou, o que tu deixou de comprar, o que você tem de negócios, de previdência e coisa e tal. São tudo informações que ele já tem na base. Agora ele disponibiliza e fala: você aceita, confere o que está aqui e declara que realmente foi isso? As informações Sim ou são não? verdadeiras? Sim ou não? É isso que ele quer. Ele quer basicamente um aceite ter uma confissão de dívida. Para Vamos colocar dessa forma. Uma confissão de dívida, né? Para ter a noção da profundidade, né? Vamos lá. Compra e venda de veículos, o Detran informa para a Receita Federal. Sim. Compra e venda de imóveis, o cartório informa para a Receita Federal. Tem declarações próprias. Vou citar no imóveis, a DOI. Aham. Cartório obrigatório em cada lavrada de escritura, passar todos os dados. Iniciou uma obra, fez um alvará de obra, que é obrigatório para iniciar a obra. Sim. Já está na base Vai do governo. ter Já lá vai estar na base também. o CNO, Cadastro Nacional da Obra. Então, são milhões de informações, né, agrupadas para
para abastecer o perfil do cliente. Né? E hoje, assim, uma informação legal para todos os trabalhadores. Hoje, o que a pessoa precisa juntar de dados, de informações, para ele, tipo assim, ter o máximo de aproveitamento? Ou seja, certo. ou não pagar, não ter restituição, ou até ser ressarcido. Como certo. funciona e o Correto. que é primordial? Inicialmente os documentos pessoais, né? RG, CPF, as informações completas, né? Do endereço da pessoa, telefone, e-mail. Se tiver a conta atividade. do Gov, ajuda? A conta do Gov faz esse pré-preenchimento, né? Então, Legal. o nível de segurança da conta do Gov tem que ser prata ou ouro, né? Tem 3 níveis de segurança. Então, tem que haver esse nível mais alto para poder fazer o preenchimento. Legal. Então, fora os documentos básicos, né, pessoais, teria as questões dos informes de rendimentos, que a renda ou rendas, né, que a pessoa obteve em 2023, entrando aí todo tipo, qualquer de renda, tanto assalariado, como autônomo, quanto empresário, como capitalista de aluguéis e assim por diante, né? Então, cada renda tem um documento próprio para isso, certo? Então, essa seria a apresentação. E partindo para as despesas, aí vem a influência, né, do imposto, né? Que ali vai fazer deduzir, né, cair a base de cálculo do imposto de renda. O governo ele já te dá uma opção simplificada. Okay. Você não precisa usar as despesas de saúde, de educação, de previdência, muitas vezes, para abater o teu imposto de renda. Então, ele já te dá uma oportunidade simplificada, que se for mais válido, você vai por esse caminho simplificado. Caso contrário, você tem que usar esse rol de despesas que você estava questionando, que são com saúde, educação, previdência privada. Deixa eu fazer uma pergunta. Psicólogos, fisioterapeutas. A escola entra, a fisioterapia entra, correto, né? Não entra transporte, não entra cursos livres, vamos dizer inglês, balé, qualquer item dessa natureza. Aluguel. O pagamento do aluguel não é dedutível, mas é obrigatório a informação. Informar. Isso. E deixa eu perguntar, falando de saúde, academia. Academia ainda não, tem projeto. Não, tem PL, né? Projeto legislativo aí, que tem os deputados que gostam aí do da esporte. Parte. E é necessário essa saúde, né? Então tenta incorporar para esse caminho, né? É legal, mas o governo praticamente está congelado nas despesas faz mais de 15 anos. Na verdade, ele está mexendo ainda na questão da saúde para diminuir. Sim. Porque ele entende que ele gera a saúde pública. E ele, na cabeça do arrecadador lá, né? Que ele gera a saúde pública, que a privada não é essencial. Entendeu? Sim. Então, tem essa questão que é bem debatida, sempre muito debatida, né? Outra situação que mudou o ano passado isso é importante, porque nunca antes na história, né, desse país, o rendimento de pensão alimentícia era injusto, né? Porque o genitor, vamos dizer assim, né, quem está pagando a pensão, né, ele já tributa lá diretamente, né? E quem recebia também tinha que tributar. Era tributável. Duas vezes. Sempre foi. A partir do ano passado, quem está recebendo é isento. Coloca como rendimento isento. Então entra naquele ramo, naquele campo lá de rendimento isento. E agora tem campo próprio. Rendimento, isento e pensão alimentícia. Então é algo que mudou bastante, né? Porque tinha normalmente a mãe, o beneficiário lá da pensão, tinha uma renda própria, CLT, assalariada, algo assim, e tinha a pensão. E normalmente somava tudo para somava as pagamento duas, do imposto. ainda ter o imposto de renda. Sim. Então isso ficou muito injusto, né? Vamos bitributado. Dizer assim, bitributado, dá pra... E é injusto porque quem está pagando a pensão já tributa e quem está recebendo, poxa, né? É igual. E aí, dependendo se tem um emprego, e aí, caramba, caiu na tributação pelo salário que recebeu no ano, aí vai ter mais a pensão. Correto. Isso mesmo. Aí vai longe. E outra questão ali, o aluguel. O aluguel, quem recebe, tributa. E quem paga, não deduz. Então, aí só os especialistas aí mesmo para muitos a casa própria
é vinculada a um aluguel. Aham. Então, É essencial, né? É essencial. Então, é onde existem debates também para que o aluguel pago seja dedutível para esse fim. Muitos perguntam sobre remédio. Deduz ou não deduz? Né? Que também é outra questão essencial. Faz parte da saúde ou não faz parte da saúde? Aí vem os critérios que você pode utilizar. Os critérios ali para medicamentos, né? É somente quando tiver na conta do hospitalar, junto da nota fiscal lá de serviço do hospitalar. Do hospitalar. Do hospitalar. Ou seja, se então, for de farmácia... foi internado lá, tem aquela conta, né? Do Aham. hospital, junto tá lá. Aplicou, né? Algo de medicamento, vai estar tudo naquela conta lá. Então, aquela vai poder ser utilizada. Aquela da farmácia que é comprado ali não é dedutível, né? É indedutível. Entendi. São várias regrinhas, né? Várias, Ó, muita quando- coisa. Por isso que é interessante assim, ó, quando me deu a ideia de fazer um podcast voltado a imposto de renda e contabilidade, justamente também para eu aprender sim. e a galera toda pegar. Normalmente Porque é são essas muito dúvidas. complexo. Sim. Então eu já parei para tentar ler, eu já pensei 2 anos atrás em eu declarar. Sim. Aí disse, não, cara. eu Por vou- exemplo, você tem... Quando você vai fazer uma previdência privada, Aham. vão te oferecer, o corretor vai te oferecer 2 possibilidades, PGBL e VGBL. O que é isso? O que tem de efeito para que possa me oportunizar uma situação lá no imposto de renda? Aí temos o PGBL e o VGBL, que cada um tem o seu direcionamento no imposto de renda, dependendo da tua condição financeira de rendimentos. Aham. Né? Então vem aquela questão da escolha na modalidade. Lá, simplificada lá no início, ou opção pelas deduções legais, que entra todas as despesas. Aham. Então, a simplificada, né, para exemplificar, pega o total de rendimentos bruto tributáveis do ano, aplica 20%, com limite ali de 14, 15 mil, vai deduzir desse rendimento bruto. E ali vai a base de cálculo sem considerar nenhum tipo de despesa. É o que o governo já vai te dar, certo? Aham. Ou a questão da completa, que é as deduções legais. Que aí entra a parte do PGBL, que é o P de pato. Porque Aham. o outro é VGBL. Aham. Né? Então tem uma diferença ali só da letra. Então PGBL, tudo que é investido no PGBL no ano, pode ser deduzido, entrar com uma despesa. Ok. Então ele tem um certo limite ali, né? Aham. Diferente, mas é uma boa saída para Diminuir diminuir a o questão imposto do a imposto pagar de renda. ou a recuperar o máximo. Outra questão importante aí para o imposto de renda, né, para o pessoal aí da parte social, cultural e de esporte, seria as doações, né, que elas além de contribuir para a comunidade em geral, né, ele vai fazer esse direcionamento, vai retirar do governo federal o que deu a pagar, parte dele, e vai jogar diretamente para uma entidade ou um fundo do município. E é diretamente mesmo, pois vem um boleto específico para o fundo da cidade, municipal pode ser da assistência social, municipal e assim por diante. Isso vale não só para a empresa, mas vale até para a pessoa física também? Ele pode fazer uma doação para pai? Que assim, você tem um imposto a pagar. Certo. Tua declaração de ajuste lá deu um imposto a pagar. Desse imposto a pagar, tu consegue direcionar parte para uma entidade e a outra parte direto para o cofre do governo federal. Ambos são DARF que tu vai recolher, mas esse da entidade ele vai cair direto na conta da entidade. Legal. Então, por exemplo... 100% do imposto a pagar, dá para... Não. Ali tem isso aí o governo não ia ser tão bonzinho assim. Ele tem que ficar com uma parte. Boa parte, 90 e poucos %. Então, praticamente ali tem o limite, né, de 1 a 3%, a depender do tipo, da natureza, né? Por exemplo, tem o de esportes, tem o de cultura, então tem dos idosos, então vai variando de 1 a 3%. E nós, contadores, temos grupos que alinham isso. Por exemplo, a gente divulga bastante, mediante as entidades de classe, para incentivar os clientes que fazem imposto de renda conosco a destinarem parte desse imposto para alguma entidade que esteja perto de você. Ou o fundo municipal, né? Que ela tem vai... Porque o fundo municipal, que é gerido pela prefeitura, que tem o fundo próprio, no caso, né? Ele vai alimentar alguns projetos sociais de algumas entidades.
que estão rigorosamente, já passaram pelo crivo de cadastro, de estrutura, de documentação. Então, são sempre entidades habilitadas a receber esse recurso. E tem né? que prestar Então, contas sobre essa fonte de renda que eles vão obter. Então, Legal. assim, o ideal aí para o pessoal, normalmente, né, se utiliza as deduções legais, sabe, o modo completo, né, Aham. e dá a pagar, né, então Deixa um pouquinho destina um pouco, um pedaço aí para para a comunidade, né? em Pra geral, comunidade. né? Ajuda Vai a chegar mais comunidade rápido, local. Bastante ajuda. Se for pegar cada um pouquinho ali, vai longe. Né? Então, Vai é longe. verdade. Dentro é do um benefício. nosso grupo de contadores, acho que 2 anos atrás, a gente chegou a 280 mil. Legal. Pra região. A gente juntou 14, 15 contadores. Aí vamos montar aqui quanto cada um tá conseguindo Arrecadar e aí a gente na sua planejou, região. Deu 280 mil reais. O total. Pô, bacana. Aí bacana. a nível estadual isso já é muito maior, mas São Francisco ainda pena um pouquinho nisso, tem que trabalhar um pouquinho mais. Acho que a prefeitura ela tem que entender essa dinâmica. Quem está lá na assistência social, no tipo de secretariado, demonstrar qual é a importância disso. Sim, Entendeu? divulgar também, né? E divulgar. Divulgar para a Correto. população, né? Incentivar, Para as empresas. Sim, A gente tem uma trazer os associação contadores, comercial, né? incentivá-los. Trazer as entidades em si, Sim. né? Elas que vão ser as... É dinheiro direto. E também vencedor. até ensinar a própria entidade a Gerir. como é que é, a ela vender Sim. Sim, esse benefício, né? Correto. Ela pode... Porque dinheiro muitas direto. vezes a gente recebe, né? Ligação de uma entidade pedindo ajuda, Isso, né? correto. E acontece bastante isso. Então é o senso de comunidade, né? Que, Aí é legal que hoje a gente tem um veículo muito forte que são as redes sociais. Sim, Pega sim. a PAI, Lar dos Idosos. Justo. Eu não sei se nessa entra bombeiros voluntários também. Ele é ali Ele é uma entidade vinculado à assistência social ali, né? Sim, e como ele é utilidade pública municipal, estadual, sim, Aí entra também. vai para o fundo municipal lá, Aham. e depois ele vai poder pegar esse Absorver recurso. esse né? dinheiro. Legal. Vai pegar esse recurso. Então, assim, o que era legal era as próprias entidades estarem divulgando isso, ter um Principal conhecimento elas mais amplo. estarem organizadas para isso. Documentalmente, que a gente sabe que tem muitos Aham. problemas de entidade que não estão regulares o suficiente. Está melhorando bastante essa questão. Para chegar, né, ao ponto de Para ela poder de usufruir arrecadar, desse poder utilizar, possível né? benefício, né? justo. Legal. E legal. da mesma forma para as empresas. Tem várias empresas que têm imposto a pagar todo mês, imposto de renda, que tem leis específicas que conseguem direcionar parte do seu imposto para essas entidades ou para esses fundos, né? Aham. De forma dinâmica, né? Não precisa ir lá ao governo Bacana. federal para repassar para cá e depois distribuir um bolo. Pode ser Legal. direto. Mas eles têm que entender essa dinâmica documental de estar regular e ter possibilidade de absorver esses valores, né? Legal. E falando de prazos Prazo, vamos para lá. a declaração. Inicia, a partir do ano passado, alterou-se o que era comum antigamente, que era do dia 1º de março até 30 de abril. Então, Aham. a partir do ano passado, virou uma regra, aí, vamos dizer assim, que começa dia 15 de março e vai até dia 31 de maio, certo? Então, tem um longo período aí para, né, já adiantar, quem não adiantou, né, Aham. para fazer a juntada de documentação para essa declaração, certo? Então, hoje é possível fazer pelo aplicativo, é possível fazer pelo programa, procurar profissionais habilitados. Então, seria hoje em dia está muito, vamos dizer assim, Dinâmico, fácil né? acesso, né, de informação e de aplicabilidade, né, vamos dizer assim. Eu sou um perfil que eu procuro muita ajuda. Uhum. Sim. Eu gosto de ter ajuda externa. Sim. Então, porque eu me vejo que particularmente, para eu absorver muita coisa e ficar na cabeça, né? Ou às vezes até Tem que anoto, focar no negócio. eu acabo despendendo muita energia e não faço tudo direito. Ou seja, é aquele velho ditado popular, querendo abraçar o mundo com as pernas. Sim. Querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, várias pessoas perguntam para mim, até quando eu comecei a falar um pouco sobre a ideia desse podcast, desse episódio em Certo. particular, Correto. alguns colegas vieram conversando comigo e, imposto de renda, como é que tu faz? Não, eu não faço, eu procuro o contador. Uhum.
Então, a minha recomendação é essa. Sim. Então, assim, se a pessoa tem dúvida, está inseguro, ela procure o contador. Profissional habilitado, O sim. profissional habilitado, porque ele vai ser a pessoa que está atualizado com as regras, né? Isso. Está atualizado com o que teve de mudança Sim. e tudo mais. E ele E vai cada poder dar um caso é um caso. diagnóstico. Cada pessoa tem seus rendimentos, suas deduções, suas questões até familiares que também Sim. envolvem nisso tudo. Então tem que... É um mundo de complexidade. Né? A dica que vocês deram, que é muito interessante, eu não fazia ideia, então eu perdi aí uma brincadeira de uns, talvez, não vou dizer 15, mas uns 5, ou talvez até um pouco mais, eu devo ter perdido, quando eu era CLT. A questão das férias. Sim. Então, quer dizer, eu tinha as férias no ano, mais 13º que entra e tal, e aí, ou seja, tudo, eu acho que tudo contabiliza, né? E no final eu poderia restituir, que nem vocês explicaram sim. um pouquinho antes, Sim, né? sim. Poderia recuperar tudo pelo menos aquilo das férias. Tudo que foi retido da pessoa durante o ano, ela tem oportunidade de restituir. Sim. Vai depender das despesas. Como ela vai justificar, né? O que ela tem de despesas ali que possa buscar essa retenção que ela sofreu de forma antecipada do governo. Sim, Entende? sim. Mas ela tem a oportunidade. Legal. A questão é planejamento. A declaração é só o momento da entrega, mas os fatos já ocorreram. o fato já ocorreu. Então, tu tem que planejar durante o ano. Ou seja, durante o ano, eu vou no médico, nota fiscal, Sim. pegar a nota. Sim. Né? Usei um hospital, então medicamento dentro do hospital, nota. Sim. Colégio. Previdência privada, como a gente vai falar. Que tipo de declaração tu vai se encaixar? Sim. Que tipo de previdência eu vou vou entrar numa vou fazer. previdência privada. Em vez de conversar com o corretor da... Claro, conversa com o corretor, mas se consulta um contador, né? Se você tem a declaração que é a completa, que permite as deduções legais, e fizer uma declaração, uma previdência VGBL, não vai ter abatimento nenhum no teu imposto de renda. Entendeu? Por isso que a PGBL de pato já vai ter. Então tem que entender a dinâmica. Ou seja, é importante a pessoa até antes de fazer uma previdência Ela tem privada, que só, consultar contador, me ajuda Sim. aqui. Sim. Tô com uma ideia, deixa eu ver a tua última declaração, vamos isso. estudar aqui e tal. Cara, Exatamente. vai nessa. Isso. Né? Correto. Isso. Legal, bacana. São critérios, né? Muitos, né? Vários. Muitos. Outro item bastante que o pessoal às vezes esquece e tal, né? Aham. É rendimento acumulado, né? Tem uma aba aí de rendimento acumulado quando recebe normalmente ações trabalhistas de um montante de muito tempo, né? De alguns anos, vamos dizer assim, requerendo, né? Então, normalmente é uma ação trabalhista que vem um montante muito elevado, vamos dizer assim, naquele ano. Então, tem toda uma dinâmica para essa apresentação na declaração. Ou seja, se eu tiver esse ano para receber um determinado montante de uma ação trabalhista que está rolando há anos, vou receber esse ano. Declarar no ano que vem. É interessante eu juntar essa informação. Sim, pra o processo, juntamente com notas fiscais do escritório de advocacia e assim por diante, são abatimentos ali que vai constar nesse... Eu não sei como funciona, mas aí o escritório de advocacia emite nota fiscal sobre isso? Sim, ele é obrigatório. Sim. É um serviço que ele prestou ali para ti na ação. Correto. Tá. É dedutível. Ele é dedutível nessa base que tu Então recebendo. eu vou colocar uma situação bem atípica. E quando é movido por sindicato, ou seja... Representação. É representação. Então, Sim. é um grupo de uma determinada empresa e aí aquele grupo... Lá, dentro do sindicato, normalmente, determinado, vai ter advogados específicos lá que vai emitir a nota para rateando para todos os sindicalistas. Entendi. Então, ocorre dessa forma. Normalmente ocorre para servidores públicos estaduais, normalmente há esse tipo de reivindicação e sempre está atualização de ganhos na folha de pagamento e assim por diante. Sempre há esse critério aí. Legal. Existem três profissionais, né, que a pessoa, né, o trabalhador, mas também o empresário, ele tem que ter próximo dele, tem que ser da confiança dele, tem que ser bom. Do ponto de vista dele, tem que ser as pessoas chaves, né? Sim.
é o advogado, um bom médico e um bom contador, né? Essa frase é célebre. É isso aí. É uma estrutura Sim. bem montada, né? Justamente. Pra caminhar nos eixos, né? Segurança, né? Tem Segurança. Construir segurança. Pessoal, acho que foi bem Não tem as esclarecedor, dúvidas né? da galera aí? Não tem, não recebeu no WhatsApp? Eu acho que foi bem esclarecedor. Legal. Eu acho que a gente contribuiu bastante aí pro público para ajudar, né? Bacana. E mais para frente a gente pode bolar mais alguma coisa e certamente. ir disseminando. Para quem quiser entrar em contato com a Regência, como é que funciona? O WhatsApp, pode ir nas nossas redes sociais, @Regência Contabilidade, no nosso site oficial, regenciacontabilidade.com.br, e ali vai ter todas as informações de como entrar em contato no próprio site, nas próprias redes sociais, ali vocês conseguem. É pronto atendimento. Show. Só não é 24 horas. Tá certo. Mas atendemos 24 horas. Basicamente isso. É basicamente isso, né? Isso. Legal. Pessoal, obrigado por terem acompanhado até aqui. Primeiro, para finalizar, agradecemos aí a receptividade aí do pessoal, né? Isso. Tavares, obrigado novamente. Eu que agradeço. Estamos Obrigado à disposição pelo para um novo convite aí. Legal. Então, precisando, a gente está à disposição. Próxima pode ser lá na Regência. Também, Isso. Ou em também. Itajaí, ou em Joinville, ou em São Show, Francisco. Onde show. Tá tudo montadinho Gostaria. lá também. Que Aí vamos fazer o contrário. vamos fazer, É. vamos fazer as Vai falar perguntas mais, para ti agora. Como você está saindo como empresário? Eu vou ter que me preparar bem. Legal. Bacana. Fechou. Então Obrigado, galera. tem a nossa turma aí, o nosso videomaker, tem o Robinho no som, tem o Fabrício da Mescla, é o nosso videomaker, nosso editor. Obrigado a eles aí por mais esse empenho, mais essa dedicação aí pra gente construir esse podcast, esse canal. Que a ideia desse canal aqui é ajudar ao empresário de pequena, média empresa, mas ajudar principalmente o trabalhador. Não só a construir carreira, mas a ele construir uma segurança para a vida profissional dele. Que isso vai trazer benefício, né, para a família, para o futuro, para os filhos, para a esposa. Isso aí. E construir uma qualidade de vida melhor. Obrigado a todos por terem acompanhado aqui conosco. E se gostou, dá aquele like legal aí com gosto, aperta no coraçãozinho, tá? Ativa o sininho para receber notificações e compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua rede, porque com certeza esse material aqui tem muito a contribuir. Um abraço, obrigado. Valeu. Mais uma vez, Obrigado. obrigado, Gustavo, obrigado, Emiliano. Valeu. Pessoal, fiquem com Deus. Fui.